Ok. Ok. Pois bem, boa noite a todos e todas. Vamos aí mais uma vez iniciar mais uma aula de processo penal. Hoje nós iniciaremos o tema ação civil ex delicto, correto? Trataremos deste tema hoje e na aula de amanhã. Dividiremos esse tema em duas aulas. Vou projetar aqui para vocês o slide. Qualquer questionamento, sintam-se à vontade para me interromper. Começando do começo. Ação civil ex delicto. Olha, gente, para falar em ação civil ex delicto, antes de mais nada, a gente tem que ter em mente a seguinte ideia. No direito penal, nós sabemos que, para que uma determinada conduta possa ser entendida como delito, como crime, como infração penal, se faz necessário que ela venha prevista em lei como sendo delito, e a ela seja atribuída uma pena. Mandamento constitucional: não há lei, não há crime sem lei anterior que o defina, não há pena sem prévia cominação legal. Para que nós tenhamos para que uma determinada conduta possa ser constitutiva de crime, faz-se necessário que ela seja prevista em lei como tal. Correto? Pois bem, ocorre que para ocorre que uma determinada conduta não é uma determinada conduta, ela pode ser tanto passível de responsabilização na esfera penal, desde que ela venha prevista em lei como crime, como também pode ser passível de responsabilização em outras esferas. Nós temos crimes ambientais, que também constituem infrações ambientais, então nós podemos ter responsabilização no âmbito ambiental e também no âmbito penal em decorrência de uma mesma conduta. Nós temos infrações, nós temos os crimes ambientais que estão previstos lá na Lei 9.605. Nós temos crimes contra a ordem tributária, estão previstos na Lei 8.137. Então, uma determinada conduta, ao mesmo tempo, ela pode constituir uma infração tributária, um ilícito tributário, e também um ilícito penal. E aí nós teremos responsabilização nos dois âmbitos. E da mesmíssima forma, essa é a ideia que vocês têm que guardar, da mesmíssima forma, uma conduta criminosa, uma conduta prevista em lei como crime, também pode gerar prejuízo, gerar um ilícito civil. Que ilícito civil é esse? O ilícito civil vem a ser o prejuízo experimentado pela vítima. Em função desta dupla ilegalidade, né, nós temos a ilegalidade pelo cometimento do crime e a ilegalidade consistente na diminuição patrimonial experimentada pela vítima. Em função dessa dupla ilegalidade, existe a possibilidade de nós termos uma ação civil ex delicto, ou ação civil em decorrência de um delito. Nós temos o cometimento de um crime, em função deste crime, a pessoa experimentou um prejuízo, e em função deste prejuízo experimentado, ela tem direito a uma indenização. Ação civil em razão de um delito. Ok? Vamos lá. Vamos aos dispositivos que regulamentam o tema. Aqui nós vamos viajar pelo Código Civil, Código Penal e Código de Processo Penal. Código Civil.
Artigo 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito ou causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito ou causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito. Vejam vocês aqui que interessante. Nós estamos falando de ação civil ex delicto. Vejam que no artigo 186 do Código Penal, que faz artigo 186 do Código Civil, perdão, que faz referência ao ilícito civil e a obrigatoriedade de reparar o dano, ele prevê, ainda que implicitamente, ele abarca as duas modalidades de conduta delitiva no direito penal. Nós temos a conduta para responsabilização penal, o crime pode ser doloso ou culposo, desde que também seja previsto na modalidade culposa. Vejam vocês que o artigo 186, ele fala, aquele que por ação ou omissão voluntária, aqui podemos entender o dolo, negligência ou imprudência, ele não faz menção à imperícia, mas negligência ou imprudência, que nós podemos subentender a culpa. Omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito ou causar dano a outro, e ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito. E aqui eu indico para vocês, olha só, que interessante. Enquanto no direito penal, enquanto o ilícito penal tem que vir expressamente descrito em lei, enquanto o ilícito penal tem que vir expressamente descrito em lei, já que não há crime sem lei anterior que o defina, no ilícito penal, ele é aberto. Ele é aberto. O que nós precisamos para se falar em um ilícito penal? Perdão, um ilícito civil. Nós precisamos de uma ação voluntária ou decorrente de negligência ou imprudência, ou seja, ou uma ação dolosa ou uma ação culposa. Nós precisamos da violação, nós precisamos da violação do direito ou de um dano ocasionado, ainda que exclusivamente moral, né? Ele não tem implicação patrimonial. Apenas com estes elementos aqui se encontra presente um ato ilícito. Nós não temos, diferentemente do direito penal, nós não temos no direito civil a descrição de todas as condutas que constituem ilícitos. Não. Ele é aberto, é uma previsão aberta. Precisamos de uma conduta dolosa ou culposa, precisamos de uma violação de direito ou da causação de um prejuízo, e precisamos em função disso, temos a obrigação de reparar. Ok? Artigo 927, essa obrigação de reparar vem aqui prevista no 927. Olha só, eu gosto sempre de brincar quando eu faço referência ao 186 do Código Civil. O meu trabalho de conclusão de curso, a minha monografia, no longínquo ano de 2000, tem tempo pra caramba, né? No longínquo ano de 2000, foi sobre dano moral. Eu fiz reparação civil em decorrência de dano moral. É engraçado que a vida inteira eu trabalhei na área penal, mas na hora de fazer a monografia eu fiz sobre dano moral, na prova da OAB eu fiz direito civil, né, porque a Unimontes ela era uma faculdade, pelo menos na minha época, predominantemente civilista. Os melhores professores eram professores da área de direito civil. E aí o que ocorre? Por que eu fiz sobre dano moral? Porque naquela época, nós ainda estávamos no Código Civil anterior, de 1916, e nele nós não tínhamos a previsão de reparação de dano moral. A reparação de dano moral,
ela era uma interpretação, ela era uma interpretação da Constituição Federal, ela era decorrente da Constituição Federal, da proteção que se dava à intimidade, da proteção que se dava à moral, à dignidade da pessoa humana, correto? A partir de mandamentos constitucionais, se abstraía a obrigação de reparação por dano moral. Nós não tínhamos a previsão da reparação por dano moral em lei. Temos agora com o novo Código Civil. Beleza? Mas vejam, o Código Civil prevê no 86 como como ocorre o ilícito civil no âmbito do direito civil, e o artigo 927 fala da obrigatoriedade de reparação em havendo ato ilícito. Aquele que, por ato ilícito, 186, que é o que nos interessa neste momento, causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo. Aquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo. Se em decorrência do ato ilícito, doloso ou culposo, se em decorrência deste ato ilícito houver a vítima observar, sofrer dano, ele tem direito à reparação, correto? Essa é a regulamentação, a grosso modo, né? A grosso modo, essa é a regulamentação da responsabilidade civil no âmbito do direito civil. Esta é a regulamentação da responsabilidade civil no âmbito do direito civil. Vocês estão vendo responsabilidade civil agora, não estão? Vocês têm essa disciplina ou já tiveram? Estão vendo ou já viram responsabilidade civil? Na verdade, a gente está vendo contratos ainda. Eu imagino que seja no próximo semestre. Ah, sim. Vamos lá. Ok, gente. Nós dissemos que uma mesma conduta pode configurar não só ilícito penal, como ilícito nas mais diversas áreas: tributária, ambiental, eleitoral, nós temos crimes eleitorais, ambiental, eleitoral, previdenciário, nas mais diversas áreas de direito. E também na área civil. Em função desta possibilidade de dupla responsabilização, dupla, outra vez até tripla, né? Nós, por vezes, temos, em razão de cometimento de infração ambiental, nós temos a autuação dos órgãos administrativos, IBAMA, por exemplo, além de órgãos estaduais. Nós temos a atuação do Ministério Público por meio da propositura de uma ação civil pública, e nós temos a responsabilização penal por infração da Lei de Crimes Ambientais. Vejam vocês, uma só conduta, tripla responsabilização. Pois bem, em razão desta mesma conduta poder constituir mais de um ilícito, e aqui nos interessa o ilícito civil, as duas áreas se correlacionam. O primeiro dispositivo que a gente tem que fazer referência no Código Penal, e aí saltamos do civil para o penal, é o previsto lá no artigo 91. São efeitos da condenação, inciso 1, tornar certa a obrigação de indenizar o dano causado pelo crime. Tornar certa a obrigação de indenizar o dano causado pelo crime. Olha só, gente, quando há a propositura de uma ação, e vamos aqui falar de uma ação de reparação civil, uma ação voltada à obtenção de uma indenização, num primeiro momento, nós temos uma ação que é chamada de ação de conhecimento. Ação de conhecimento. E vocês já viram esta ação de conhecimento no processo civil,
em algum outro tema, suponho. A ação de conhecimento, ela tem por propósito de saber o quê? A ação de conhecimento, ela tem por propósito de saber quem deve, primeiro, se o dano ocorreu, 2, se o dano tem que ser indenizado, 3, quem deve, 4, quanto se deve. Se o dano ocorreu, tendo ele ocorrido, qual o montante desse dano para fim de indenização e quem é o seu responsável. Beleza? Essa é a ação de conhecimento. Encerrada a ação de conhecimento, sendo ela procedente, nós temos um título judicial passível de execução. Essa sentença ela pode ser executada. A partir do momento que nós temos a condenação ao pagamento de uma indenização, caso a pessoa não pague esta indenização, nós passamos para o processo de execução, onde nós temos indicação de bens para serem dados em penhora, onde nós temos venda forçada de bens para o pagamento de indenização, enfim, passamos para o processo de execução, ok? Eu disse para vocês que as duas áreas, elas se correlacionam, não é isso? Se nós temos uma sentença penal condenatória, o primeiro dos seus efeitos, está aí no 91, é tornar certa a obrigação de indenizar o dano causado pelo crime. Se no processo penal, se foi proposta uma ação penal em decorrência de um delito, e se nesta sentença, se esta ação foi procedente, se a sentença foi condenatória, está certa a obrigação de se indenizar. O que quer isso dizer? Nós não precisamos mais passar por um processo de conhecimento. Aquele que quiser pleitear a indenização, a vítima do delito, né, via de regra a vítima, mas em determinados casos podem ser seus familiares, a vítima do delito, ela não precisa mais passar por uma ação de conhecimento. Ela pode ir direto para a ação de execução. Por quê? Porque a obrigação de indenizar já está certa, não se discute mais. A obrigação da indenização já está certa. O que pode se discutir, e nós vamos fazer referência a outros dispositivos, mas o que pode se discutir é quanto se deve. Quanto se deve. Porque a sentença, nós poderemos, a depender da natureza do dano, nós teremos que passar por uma liquidação, onde vai ser estabelecido quanto se deve. Correto? Mas, se é devida ou não devida a indenização, não mais se discute. Não mais se discute. Por quê? Porque a condenação no âmbito penal torna certa a obrigação de indenizar. Ok? Vamos lá. Artigo 935. A responsabilidade civil é independente da criminal, não se podendo questionar mais sobre a existência do fato ou sobre quem seja o seu autor, quando essas questões se acharem decididas no juízo criminal. Mais uma vez, a responsabilidade civil é independente da criminal, não se podendo questionar mais sobre a existência do fato ou sobre quem seja o seu autor, quando essas questões se acharem decididas no juízo criminal. Nós vamos ver, gente, que em determinadas situações, a pessoa pode ser condenada a pessoa pode ser absolvida no criminal, na esfera criminal, no processo penal, e condenada no cível. Ela pode ser absolvida no criminal e condenada no cível. Correto?
Por isso que se diz que a responsabilidade civil é independente da criminal. Elas se dão em processos diferentes. Nós podemos ter a responsabilização civil e não ter a responsabilização penal em decorrência de um mesmo ato. Nós podemos ter um só ato, este ato gerar responsabilidade civil, mas não gerar responsabilidade penal. Por quê? Porque as responsabilidades são independentes. Elas existem nas duas esferas, porém são independentes. Se dão por processos independentes e nós vamos explicar como se dá essa diferenciação. Não se podendo questionar mais sobre a existência do fato ou sobre quem seja o seu autor, quando estas questões se acharem decididas no juízo criminal. Olha só, gente, o direito penal, ou melhor, o processo penal, ele se baseia no princípio da verdade real. Ele se baseia no princípio da verdade real. O que quer isso dizer? Para que nós tenhamos responsabilização no âmbito penal, nós precisamos de prova cabal, prova incontestável, de que o fato efetivamente ocorreu e que aquele a quem se atribui a conduta efetivamente é o seu autor. Ou seja, nós precisamos de provas incontestáveis de materialidade, por materialidade entenda-se provas de ocorrência do delito, e precisamos de provas incontestáveis de autoria. Precisamos de provas incontestáveis de que aquele a quem se atribui a conduta efetivamente foi o seu autor. Esse duplo conjunto probatório gera a responsabilização no âmbito penal, correto? No processo civil, não impera o princípio da verdade real. No processo civil, impera o princípio da verdade formal. Impera o princípio da verdade formal. Nós não precisamos, para a procedência de uma ação civil, nós não precisamos de uma prova incontestável, de uma prova tão cristalina. Tanto é que, inclusive, pode haver a procedência de uma ação de cunho indenizatório, pode haver a procedência de uma ação se o réu for réu regularmente citado, se ele for revel, se ele não se manifestar, se ele não se habilitar, se ele simplesmente der de ombros, né? Se ele der de ombros em razão de uma ação indenizatória que está sendo proposta contra si, nós podemos ter a procedência da ação independentemente da prova incontestável da ocorrência do dano, da ocorrência do fato, né, e do consequente dano. Aí você pergunta, mas por que disso? Por que no processo civil nós não precisamos de prova incontestável e no processo penal nós precisamos de prova incontestável? No processo civil, o fim último, né, em ações dessa natureza, o fim último que se quer atingir é o patrimônio. Patrimônio é um bem jurídico disponível. Com o direito penal, o que se quer é a responsabilização penal. Em última instância, e na pior, na pena classicíssima que temos, é a privativa de liberdade. Liberdade não é bem jurídico disponível, não é? Já brinquei várias vezes na hipótese mais absurda de todas, não existe a possibilidade da pessoa que acabou de cometer um delito ir na porta do presídio, bater lá e falar, olha, acabei de cometer um homicídio simples ali, eu sou primário de bons antecedentes, tenho direito à pena mínima, estou aqui me habilitando para entrar no presídio e ficar preso aqui por 6 anos. Não existe essa possibilidade, a liberdade não é um bem jurídico disponível. Nós precisamos do devido processo legal e precisamos de provas incontestáveis de materialidade de autoria. Ok?
Em função disso, em função do processo penal se regular pela verdade real, o 935, ele nos estabelece que não se pode questionar mais sobre a existência do fato ou sobre quem é seu autor, quando essas questões se acharem decididas no juízo criminal. Como disse para vocês, a responsabilização ela é independente. Nós temos ações independentes. Temos uma ação voltada para a responsabilização penal, temos uma ação voltada para a responsabilização civil. As ações, os processos, nós podemos ter a sua propositura simultânea. E nós já logo mais vamos falar sobre isso. Nós podemos ter a ação civil proposta simultaneamente com a ação penal. Ou a pessoa pode se dar ao trabalho de deixar concluir a ação penal para só então propor a ação civil. O que o 935 no seu fechamento está nos dizendo é: se o processo penal, que rege-se pelo princípio da verdade material, da verdade real, se nele restou estabelecido que o fato efetivamente ocorreu e que o suposto autor efetivamente é o seu autor, com relação a isso não se questiona mais no processo civil. Você pode questionar no processo civil se em decorrência da conduta, a conduta já está certo que ocorreu, já está decidida no penal. Se em decorrência da conduta houve dano, qual o montante do dano, mas questionar se a pessoa, se o condenado foi ou não foi o autor, não, isso não pode ser objeto de questionamento, isso já está superado. Questionar se o fato efetivamente ocorreu ou não ocorreu, isso também já está superado. Vai se questionar apenas montante do dano, correto? Se isso estiver decidido no juízo criminal. E daí, para vocês verem a importância, muitas vezes, de nós termos, às vezes, assim, um pouquinho de expertise, um pouquinho de maldade na esfera judicial, né? Eu tive uma tia que morreu atropelada numa cidadezinha pequena aqui, e aí nós sabemos que homicídio culposo no trânsito não dá pena privativa de liberdade nunca, né? É uma pena idiota. E em razão de ser essa pena idiota, se nós tivermos uma situação clara, incontestável, o natural, em razão da pena não ser uma pena privativa de liberdade, ser uma pena tranquilinha de se cumprir, o natural é que não haja recurso. O natural, né? Ainda mais se a pessoa tiver plena de ciência de que foi ela realmente que cumpriu a pena, e se for uma pessoa primária de bons antecedentes, crime culposo, qualquer um de nós pode cometer, né? Um crime de trânsito, a verdade é essa. A tendência natural é a pessoa não recorrer. E eu disse para vocês da maldade judicial. Um tio meu, irmão dela, não satisfeito com a responsabilização penal, ingressou logo com uma ação civil. Cobrando danos morais. Não era nem danos, porque ele não tinha nenhuma dependência dela, danos morais, em decorrência do atropelamento. Eu digo de falta de maldade, por quê? Porque, vejam vocês,
Se ele tivesse aguardado o trâmite da ação penal, comarca pequena não tende a demorar. Se ele tivesse aguardado o trâmite da ação penal, sendo o autor condenado, e era o que provavelmente iria acontecer, e eu nem sei se aconteceu porque eu não acompanhei o processo, ele precisaria simplesmente pegar essa ação condenatória e apresentá-la no cível para fazer a liquidação e a cobrança da indenização, para fazer a liquidação e a cobrança do dano moral. Mas não, a partir do momento que ele ingressou com uma ação de natureza civil, estando a ação penal em tramitação, aí o autor da conduta, que poderia ser tendente a não recorrer da sentença penal, aí ele se desperta e fala, não, peraí, se eu não recorrer da penal aqui, se eu for condenado e não recorrer, vai estar certo, vai ser incontestável a existência do fato e a autoria, e ele já vai poder executar a sentença de imediato. Então, ele despertou, ele alertou o autor da conduta do propósito dele de obter uma indenização, ele o alertou e, em função disso, era mais do que natural, mais do que óbvio, que ainda que fosse aplicada uma pena baixa, por se tratar de um crime culposo no trânsito, né, um homicídio culposo no trânsito, ainda que se tratasse de uma pena baixa, era natural que ele recorresse para que, no mínimo, retardasse a indenização na ação de danos morais que foi proposta. Mas é realmente falta de maldade. Eu até o desaconselhei a entrar com uma ação de indenização naquele momento, mas ele estava muito revoltado com o fato e não quis esperar, não. Só que, como era lógico, como era de se esperar, o senhor recorreu da sentença da ação de homicídio culposo. Era o de se esperar. Vamos lá. Olha só. Artigo 63. Vejam vocês que nós estamos indo no Código Civil, no Código Penal, e agora vamos para o Código de Processo Penal. Artigo 63. Transitada em julgado sentença condenatória, poderão promover-lhe a execução no juízo cível, para efeito de reparação de dano, o ofendido, seu representante legal ou seus herdeiros. Transitada em julgado a sentença condenatória, poderão promover-lhe a execução no juízo cível, para efeitos de reparação de dano, o ofendido, seu representante legal ou seus herdeiros. Bom, acho que aqui não tem dúvida, né? Nós temos uma sentença, já dissemos que a sentença condenatória, que ela torna certa, a sentença penal condenatória torna certa a obrigação de indenizar. Ela torna certa a obrigação de indenizar. A partir deste momento, a partir do momento em que nós temos uma sentença condenatória transitada em julgado, nós temos um título judicial que pode ser executado na esfera civil. Correto? Ele pode ser executado. Como disse, há situações em que nós precisamos passar primeiro pela liquidação, onde vai ser estabelecido o valor devido. Uma vez estabelecido o valor devido por meio da liquidação, promove-se, então, a execução, a cobrança judicial. Essa reparação, ela pode ser pleiteada pela vítima do delito, né, pelo ofendido, o ofendido aqui é a vítima do delito, por seu representante legal, se esta vítima do delito não for capacitada para os atos da vida civil, né, essa vítima pode ser um menor,
Esta vítima pode ser uma pessoa interditada. Então, quando fala aqui representante legal, por óbvio que a propositura da ação terá que ser feita por meio de advogado. O representante legal aqui, que se refere, não é o advogado, mas é o representante legal daquele que não tem capacidade para os atos da vida civil. Ou por seus herdeiros. Ou por seus herdeiros. Nós podemos ter uma situação, nós podemos ter uma situação em que uma vítima, a pessoa foi o ofendido ali, podemos estar diante de um homicídio, né? E nós podemos estar diante de um homicídio, ou mesmo pode ser um crime de homicídio. Homicídio é lógico, mas pode ser que nem seja um delito de homicídio. Nós podemos ter um crime de tentativa de homicídio, em que a pessoa sofreu danos materiais em decorrência dessa tentativa de homicídio. A vítima, ela não morreu, só que passados alguns anos, passados alguns meses, ela vem a ter um ataque cardíaco e falece. Os seus herdeiros podem promover uma ação de indenização, e aí eu não estou falando de dano próprio, né? Até mesmo porque não houve dano próprio nessa circunstância. O falecimento deu-se por outro motivo. Eles vão estar pleiteando o dano sofrido pelo seu pai, pelo seu avô, enfim, pela pessoa de quem eles são herdeiros. Essa execução vai ser promovida pelos herdeiros em função do prejuízo observado, pelo prejuízo sofrido por aquele de quem eles são herdeiros. Não é isso? A pessoa vem a falecer, aquele que foi vítima de tentativa de homicídio e ficou 1 ano sem trabalhar, e em função deste 1 ano sem trabalhar, ele amargou aí um prejuízo de 20 mil reais, os seus herdeiros podem pleitear essa indenização. Podem ser pleiteados, então, pelo ofendido, pelo seu representante legal, pelos seus herdeiros. Parágrafo único. Transitada em julgado de sentença condenatória, a execução poderá ser efetuada pelo valor fixado nos termos do inciso 4 do caput do 387 deste Código, sem prejuízo da liquidação para apuração do dano efetivamente sofrido. Mais uma vez, transitada em julgado a sentença condenatória, a execução poderá ser efetuada pelo valor fixado nos termos do inciso 4 do caput do 387 deste Código, sem prejuízo da liquidação para a apuração do dano efetivamente sofrido. Olha só, gente, o parágrafo único aqui ele está prevendo, então, a possibilidade de que, na sua primeira parte, né, na primeira parte do parágrafo único, ele prevê a possibilidade de que a execução seja feita pelo valor fixado nos termos do inciso 4 do 387. Vamos lá no 4 do 387. Artigo 387. O juiz, ao proferir sentença condenatória, inciso 4, fixará valor mínimo para a reparação, dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido. Olha só, gente. O processo penal, ele visa a responsabilização penal. O processo penal, ele tem por propósito averiguar se ocorreu ou não ocorreu um delito e, em função disso, estabelecer ou não estabelecer a pena correspondente, correto? Apesar do processo penal ter este propósito primeiro, ele não é único. Na ação penal procedente, na ação penal condenatória, né, numa sentença condenatória, o inciso 4 estabelece aqui que o juiz poderá fixar o valor mínimo para a reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido.
ele pode fixar os valores mínimos para a reparação. Por que se fala de valores mínimos? Porque, na verdade, o juiz, o processo penal, ele não se presta à reparação civil. Mais uma vez, o objetivo principal dele é a responsabilização penal. Porém, sem adentrar muito, sem adentrar em cálculos para se saber montante de prejuízo experimentado pela vítima, sem adentrar nestes cálculos, sem adentrar na liquidação propriamente, que seriam estes cálculos, nós podemos estar diante de uma situação em que o prejuízo, em decorrência do delito, seja de fácil verificação. Seja de fácil verificação. Se este prejuízo for de fácil verificação, o juiz pode estabelecer um valor mínimo para essa reparação, considerando esse prejuízo de fácil verificação. E por que fala de valor mínimo? Porque, na verdade, o prejuízo pode ser maior, mas para a demonstração do prejuízo maior, nós precisaríamos de liquidação. E a liquidação não cabe no processo penal. Beleza? Vamos a um exemplo prático. Suponhamos que foi subtraído um veículo. O veículo foi objeto de furto, e esse veículo, objeto de furto, na tabela, a pessoa furtou o veículo, e depois de furtar o veículo, ele bateu com o veículo e deu perda total. O veículo ficou inservível, deu perda total. Nós temos a tabela FIP. Aquele era um veículo Ford Ka, ano 2018, nós temos a tabela FIP. A tabela FIP é facilmente acessível, é facinho para se aferir o prejuízo experimentado, e em decorrência deste prejuízo experimentado, nós vamos ter a indenização. Na tabela FIP, o veículo custa 30 mil, ok. Aqui na sentença penal, eu estou te condenando, réu, e aqui na sentença penal, eu, juiz criminal, também estou estabelecendo que você deve pagar uma indenização de 30 mil reais à vítima. Isso dentro do processo penal. Sentença penal condenatória, valor mínimo da reparação, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido, ok? Se nós retornarmos aqui para o parágrafo único do 63, e o que ele diz? Será efetuada a execução, poderá ser efetuada pelo valor fixado nos termos do 4º do 387. Lá se estabeleceu 20 mil, 30 mil, era o valor do veículo, conforme tabela FIP, não precisou de liquidação, não precisou de adentrar em demonstração de prejuízos de outra natureza, ok, eu vou promover a execução simplesmente com base nesses 30 mil, ou então eu posso demonstrar para o juiz, tentar ou demonstrar para o juiz que, olha, nós vamos ter que ir para a liquidação, porque, na verdade, o prejuízo que eu experimentei não foi só esse. Eu trabalhava de Uber, o processo ficou aí 1 ano em tramitação, eu trabalhava de Uber, tinha um faturamento de R$1.000 por mês, o processo ficou aí 1 ano em tramitação, eu fiquei 1 ano sem trabalhar como Uber, então eu tenho um prejuízo de R$12.000, em razão do meu carro que furtou e bateu, deu perda total com o meu veículo, então eu vou fazer prova, e isso eu vou fazer no processo civil, quando eu for executar a sentença penal condenatória. Eu vou aqui em liquidação demonstrar que eu experimentei um prejuízo de R$12.000 em razão, além dos 30 mil estabelecidos na sentença penal. Por isso que se fala no 387 que nós temos a fixação do valor mínimo para a reparação dos danos causados. Mínimo por quê? Porque esse prejuízo pode ser maior. E no exemplo dado a vocês, em que a pessoa trabalharia como Uber com o veículo, nós temos um prejuízo maior. Por meio da liquidação, ele demonstra esse prejuízo,
e então a execução, a ação de execução, não vai ser apenas no valor estabelecido na sentença penal. A execução vai ser o valor estabelecido na sentença penal, mais o demonstrado por meio da liquidação na ação civil. Correto? Vamos lá. Um momentinho, gente. Ok. Isso. Aqui, vamos lá. Artigo 64. Artigo 64. Isso. Artigo 64 do Código de Processo Penal. Sem prejuízo do disposto no artigo anterior. O artigo anterior é o artigo 63, vamos localizá-lo aqui, o artigo 63, ok. O artigo 63 fala da execução no cível da sentença penal. Sem prejuízo do disposto no artigo anterior, a ação para ressarcimento do dano poderá ser proposta no juízo cível contra o autor do crime e, se for o caso, contra o responsável civil. Sem prejuízo do disposto no artigo anterior, a ação para ressarcimento do dano poderá ser proposta no juízo cível contra o autor do crime e, se for o caso, contra o responsável civil. Aqui nós temos, então, que se o autor do delito, se ele responder pelos seus atos, né, se ele responder civilmente pelos seus atos, a ação civil é proposta contra ele, ou se este autor, se ele tiver um responsável civil, se ele tiver alguém que responda por ele civilmente, neste caso, a ação penal foi proposta contra ele, ou a responsabilização penal foi proposta contra ele. Porém, a responsabilização civil vai ser proposta contra aquele que é o responsável civil do autor da conduta, né? Isso é fácil de nós visualizarmos, e aí nós não teremos crime, teremos apenas um ato infracional, se a gente for pensar lá na responsabilização penal do menor, né? O menor, ele não comete crime, ele comete ato infracional. Porém, este ato infracional, ele tem apenas a designação de ato infracional, mas é uma conduta prevista como crime. Um crime deixa de ser crime e passa a ser ato infracional a partir do momento que ele deixa de ser cometido por um maior e passa a ser cometido por um menor. O delito cometido por um menor não recebe o nome de crime, né? Ato infracional. Pois bem, o menor responde por si pelo cometimento do ato infracional. Ele responde por si pelo cometimento do ato infracional. Porém, a sua responsabilidade civil, ela não é pessoal. Ele tem um responsável civil, ele tem quem responda por ele. Então, neste caso, a responsabilização penal pelo cometimento do ato infracional, nos termos da responsabilização de menores, né? Ela vai se dar contra o menor, porém a responsabilização civil por este ato infracional vai ser a obrigação de indenização, ela vai recair sobre o responsável civil do menor. Correto? Parágrafo único. Intentada a ação penal, o juiz da ação civil poderá suspender o curso dessa até o julgamento definitivo daquela,
Intentada a ação penal, o juiz da ação civil poderá suspender o curso dessa até o julgamento definitivo daquela. Olha só, gente. Já dissemos que o mesmo ato pode constituir um ilícito penal e um ilícito civil. E é importante se dizer aqui uma coisa, para ficar bem claro. Para se falar em ilícito civil, nós precisamos da ocorrência do dano. Nós precisamos da ocorrência do dano. Ainda que este dano seja meramente moral, meramente entre aspas. Ainda que este dano seja apenas moral, ou seja, ainda que este dano não seja patrimonial, não seja auferível de imediato, não consista em prejuízo patrimonial. Mas nós precisamos do elemento dano. Por que nós precisamos do elemento dano? Por que nós precisamos do elemento dano? Porque senão, em havendo a procedência de uma ação civil, em havendo a determinação de uma reparação, em uma situação em que não consiste, não constitui dano, o direito vai estar cobertando o enriquecimento ilícito. Para que eu possa receber uma indenização, eu tenho que ter sofrido um prejuízo. Se eu não sofri um prejuízo, e ainda assim eu obtenho uma indenização, um prejuízo nem mesmo de ordem moral, se eu não sofri um prejuízo e ainda assim eu obtenho uma indenização, eu vou estar enriquecendo ilicitamente. Isso não pode ocorrer. Então, pode haver situações em que, por mais que esteja presente a responsabilização penal, não haja a responsabilização civil. Por mais que esteja presente a responsabilização penal, não haja a responsabilização civil. Quer ver? Nós podemos pensar na situação de que ocorreu um homicídio, em função deste homicídio, o autor foi condenado penalmente, né, nos termos do artigo 121, porém a vítima, é um primo meu de segunda geração, com o qual eu nunca tive nenhum tipo de convivência, mora lá no Acre, então eu não tinha nenhum tipo de convivência, não tenho nada, nenhuma relação, nenhum sentimento, nenhuma consideração por este primo, mas ainda assim, aproveitando-me da situação, eu proponho, esse primo meu era um ambientalista lá no Pará, aí foi um grande fazendeiro que gosta de derrubar mata lá, que matou ele. Pois bem, eu proponho uma ação de indenização por danos morais. Existe a responsabilização penal? Existe a responsabilização penal. Mas vai existir a responsabilização civil? Não, não vai existir a responsabilização civil. Por quê? Porque efetivamente eu não sofri dano moral. Eu não sofri o dano moral, ele é o dissabor, ele é a tristeza, não é, gerada em decorrência do delito. Um parente distante, com o qual eu não tenho qualquer tipo de ligação, com o qual eu não tenho nenhum vínculo, além desse vínculo sanguíneo distante, isso não é suficiente para gerar um dano, para subentender um dano moral. Correto? Então, para se falar em reparação civil, nós precisamos sempre da ocorrência do dano. Correto? Parágrafo único. Intentada a ação penal, o juiz da ação civil poderá suspender o curso dessa até o julgamento definitivo daquela. Intentada a ação penal, o juiz da ação civil pode suspender o curso desta até o julgamento definitivo daquela. Olha só, gente. Como nós dissemos, nós temos dupla responsabilização. Dupla responsabilização, ela se dá em processos distintos. Por mais que
como dissemos aqui no 387, que o juiz, ao proferir sentença condenatória, ele pode fixar um valor mínimo para a reparação, mas este não é o propósito primeiro da ação penal condenatória. O propósito primeiro da ação penal condenatória é estabelecimento de pena, correto? Então, via de regra, a reparação civil se dá numa ação civil, a responsabilização penal se dá numa ação penal. Beleza? Nós dissemos que o processo civil guia-se pela verdade formal, enquanto o processo penal guia-se pela verdade real. Em função disso, em função do maior grau de certeza acerca da ocorrência do fato e da sua autoria, em razão do maior grau de certeza existente no processo penal, em função dele se guiar pela verdade real, havendo a propositura simultânea de uma ação civil e de uma ação penal, com o propósito, cada qual com o propósito de sua responsabilização, porém ambas decorrentes de um mesmo fato, o parágrafo único aí do 64 estabelece que o juiz do cível, ele pode suspender o curso da ação de natureza civil e aguardar o julgamento definitivo da ação penal. Por que ele pode aguardar? Qual o fundamento disso? É que no direito penal ele se baliza por um maior grau de certeza, não é? Ele se baliza por um maior grau de certeza, para que nós não tenhamos sentenças conflitantes, já que no processo civil nós temos a responsabilização até mesmo em razão da revelia, para que nós não tenhamos sentenças conflitantes e para que a responsabilização civil seja calçada em maior certeza, o juiz do processo civil suspende a tramitação da ação civil para que se dê seguimento e encerramento na ação penal, quando então nós vamos ter uma condenação ou uma absolvição com os seus fundamentos, e esses fundamentos vão ou não gerar efeito na área civil. Nós vamos falar na nossa aula de amanhã como são esses efeitos, né? Caso a caso, como é que quando gera e quando não gera efeito no cível, a depender da fundamentação da condenação ou da absolvição. Mas espera-se que o maior grau de certeza em que se funda a ação penal, ele faz com que a responsabilização civil seja uma responsabilização civil mais justa, correto? Pelo grau de certeza que se pede no processo penal. Tranquilo, gente? Como eu disse para vocês, eu tinha por propósito alguma dúvida, algum questionamento aí? Como eu disse para vocês, eu tinha por propósito encerrar essa nossa aula um pouco mais cedo, para a gente terminar a matéria amanhã, e aí concluirmos este nosso primeiro ciclo, correto? Amanhã a gente fecha a disciplina. Nenhum questionamento aí? E eu acredito que ainda assim nós teremos... Oi? Eu tenho uma pergunta, mas é sobre outra coisa. Aí você pode finalizar e depois eu pergunto. Tá joia. Eu vou fazer uma chamada aqui rapidinho, para a apresentação aqui. Eu vou fazer uma chamada aqui rapidinho e amanhã a gente encerra o tema. Encerra o tema e encerra o primeiro ciclo. Nós estamos indo muito bem, na verdade, e eu consegui da mesma forma no... Deixa eu parar a gravação aqui. Eu consegui da mesma forma no matutino. Acho que apesar dessa aula de maneira remota, vai ser possível... Interrompi aqui.